E se o seu melhor amigo milionário, de repente, te pedisse algo impossível, ser a mãe do filho dele? Alice sempre esteve ao lado de Flávio em tudo, mas nunca imaginou que ouviria esse pedido. O que ele não esperava era descobrir um segredo que mudaria tudo. Ela nunca havia estado com ninguém. Prepare-se para mergulhar em uma história de amizade, desejo, medo e escolhas que podem transformar vidas para sempre. Será que esse pedido vai destruir a relação deles ou revelar um amor que esteve escondido o tempo todo? Fique até o final, porque cada detalhe dessa trama vai mexer com você. Não perca nenhum vídeo. Inscreva-se no canal, deixe o like e me conte nos comentários de onde você está acompanhando esta história de amor. A noite caía sobre a cidade como um manto cintilante. Do lado de fora, os arranha-céus refletiam luzes douradas, enquanto carros cruzavam as avenidas em um balé apressado de buzinas e faróis. Mas lá dentro, na cobertura imponente de Flávio, o tempo parecia suspenso. O jantar havia terminado e apenas 2 taças de vinho ainda repousavam sobre a mesa de mármore, refletindo o brilho suave do lustre de cristal. Alice, sentada diante dele, sentia o peso de um silêncio incomum. Ela conhecia Flávio como poucos. Desde a infância, foram inseparáveis. Conhecia o riso espontâneo que ele guardava apenas para ela, as rugas discretas que se formavam entre suas sobrancelhas quando estava preocupado, e até os gestos que denunciavam seu nervosismo, como o ato de entrelaçar os dedos com força, exatamente como fazia naquele momento. Ele estava inquieto, claramente preparando-se para dizer algo que poderia mudar tudo. Alice. A voz dele rompeu o silêncio, grave, firme, mas ao mesmo tempo carregada de uma hesitação rara. Eu preciso te pedir algo. O coração dela acelerou. Flávio nunca fora de rodeios. Quando tinha algo a dizer, dizia. A pausa prolongada era um indício de que não se tratava de um assunto qualquer. Ela se inclinou levemente para a frente, atenta, mas sem imaginar que, em questão de segundos, o mundo que conhecia seria abalado. Preciso de um herdeiro, ele disse por fim, soltando as palavras como quem arranca um peso do peito. E quero que seja com você. Alice arregalou os olhos, o corpo inteiro congelando. Por um instante, achou que tivesse entendido errado. Mas o olhar dele, sério e fixo, não deixava espaço para dúvidas. As palavras ecoaram como marteladas em sua mente. Como é que é? Ela sussurrou, quase sem voz. Quero que seja a mãe do meu filho, repetiu, sustentando o olhar dela. Confio em você mais do que em qualquer pessoa. Sei que não está comigo por interesse. Sei que não busca nada além do que sempre me deu. Lealdade. E não consigo imaginar outra mulher assumindo esse papel. Alice sentiu o coração disparar, o rosto corar, e uma estranha mistura de emoções a invadir. Parte dela queria rir da ousadia absurda do pedido. Parte dela queria chorar de medo. E outra parte queria simplesmente dizer sim, porque era o que sempre sonhara em silêncio, mesmo sem nunca admitir. Mas nada saiu de sua boca. Ela apenas o encarou, atônita. Flávio suspirou, como se já tivesse previsto aquela reação. Eu sei que parece repentino, mas minha família... Ele hesitou, passando a mão pelos cabelos, um gesto que denunciava sua tensão. Eles estão me pressionando. Querem que eu dê continuidade ao legado. Não confio em nenhuma das mulheres que se aproximam de mim por interesse. Mas você, Alice, você é diferente. Ela engoliu em seco. Claro que sabia da pressão que recaía sobre ele. Desde pequeno, Flávio carregava o peso de ser o sucessor de uma fortuna, de um império. Sabia que a família esperava dele perfeição, obediência, força. E sabia também que, em meio a tudo isso, ele encontrava nela o único espaço de verdade. Eu não sei o que dizer. Alice finalmente murmurou, a voz embargada. Ele se inclinou para a frente, tocando a mão dela de leve, como se temesse que um gesto brusco a fizesse fugir. Não precisa responder agora. Só quero que pense. Eu confio em você para isso. Você é a única que poderia estar ao meu lado, sem que eu precise duvidar das intenções. Alice sentiu o toque dele como um raio atravessando seu corpo. Era suave, mas carregado de significado.
e naquele instante percebeu algo que sempre evitou encarar. Ela o amava. Não era novidade, não era algo que surgira naquele momento. Era uma verdade antiga, guardada em silêncio desde a adolescência, escondida em cada sorriso contido, em cada noite em que sonhou com ele. Mas como dizer isso agora? Como confessar que seu maior medo não era ser a mãe do herdeiro dele, mas entregar a ele a parte mais íntima de si, aquilo que nunca havia dado a ninguém? O silêncio voltou a se instalar. Flávio recostou-se na cadeira, ainda a observando, e pela primeira vez em muito tempo parecia vulnerável. Não havia arrogância, não havia a máscara do milionário herdeiro. Havia apenas um homem, pedindo algo que, mesmo para ele, parecia difícil de articular. Alice desviou o olhar para a janela, onde a cidade brilhava em 1000 luzes. Tentava encontrar no reflexo dela mesma a coragem para dizer o que precisava, mas as palavras ficaram presas. O coração batia tão alto que parecia querer denunciá-la. Alice permaneceu diante da janela, observando as luzes da cidade refletirem nos vidros, como se ali pudesse encontrar uma resposta. As palavras de Flávio ainda ecoavam em sua mente. Quero que seja a mãe do meu filho. O pedido parecia impossível, quase surreal. Por mais que tentasse, não conseguia controlar o coração disparado, nem o calor que subia pelas bochechas. Cada fibra de seu corpo gritava que aquilo mudaria para sempre tudo o que tinham construído juntos. Atrás dela, Flávio continuava em silêncio. Não era o silêncio confortável de tantas noites em que se encontravam apenas para conversar, nem o silêncio cúmplice das vezes em que ele a buscava depois de um dia difícil. Esse era pesado, denso, cheio de expectativa. Ele esperava uma resposta, mas Alice sabia que não poderia simplesmente fingir. Não quando carregava um segredo que nunca tivera coragem de dividir com ninguém. Respirou fundo, fechou os olhos por um instante e então se virou devagar. O rosto de Flávio estava parcialmente iluminado pelas luzes que vinham de fora, revelando o maxilar contraído e a tensão em seu olhar. Ele parecia preparado para enfrentar qualquer resposta, menos a que estava prestes a ouvir. Flávio. A voz dela saiu baixa, quase trêmula. Antes que eu diga qualquer coisa, você precisa saber algo sobre mim. Ele inclinou a cabeça, atento. Pode falar. Alice hesitou, os dedos entrelaçados com força. Nunca foi fácil admitir, sempre se sentiu diferente por isso, mas esconder não era mais possível. Eu nunca... Engoliu em seco. Eu nunca estive com ninguém. Ainda sou virgem. O impacto da revelação foi imediato. Flávio piscou devagar, como se precisasse de alguns segundos para processar. Aquele homem acostumado a negócios bilionários, a decisões estratégicas, parecia de repente perdido diante da simplicidade de uma verdade íntima. Você está dizendo que... Ele deixou a frase suspensa, como se temesse concluir. Alice assentiu, sentindo o rosto arder. Sim, nunca me entreguei a ninguém. Nunca permiti que chegassem perto desse lado de mim. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Alice apertava as mãos no colo, o olhar fixo no chão, pronta para qualquer reação. Talvez ele risse, talvez a olhasse com desdém, talvez desistisse da ideia absurda de querer que ela fosse mãe de seu filho. Mas quando finalmente ergueu os olhos, viu algo que jamais esperava. Não havia zombaria nem frieza. Havia surpresa, respeito e uma ternura que a desarmou por completo. Eu não fazia ideia, Flávio admitiu, a voz mais suave do que ela jamais ouvira. Você sempre pareceu tão segura, tão intocável. Alice deixou escapar um riso nervoso, quase irônico. Intocável é uma boa palavra. Eu mesma nunca soube como lidar com isso. Sempre fui a amiga, aquela que estava por perto, que ajudava, mas nunca a escolhida. E no fundo não queria entregar algo tão importante a alguém que não fosse. Ela parou, mordendo o lábio antes de dizer o que realmente pensava. Flávio se aproximou um pouco, tentando captar cada nuance da expressão dela. Que não fosse quem? Alice desviou os olhos sem coragem de revelar que esse alguém sempre fora ele. Alguém que realmente significasse algo.
Flávio respirou fundo, passando a mão pelos cabelos em um gesto nervoso. O herdeiro, acostumado a controlar tudo, parecia vulnerável, abalado. Então, se eu insistir nesse pedido, falou lentamente, não estarei apenas pedindo um filho, estarei pedindo algo que ninguém jamais teve, a sua primeira vez. Alice fechou os olhos, como se a frase pesasse ainda mais ao ser dita em voz alta. O silêncio dela foi a confirmação. Ele deu alguns passos para trás, tentando organizar os pensamentos. A mente racional dizia que deveria parar, que pedir algo assim era egoísta, que poderia destruí-la. Mas o coração, pela primeira vez, parecia mais alto que a razão. Alice, eu não quero que você faça isso por mim, nem pela minha família. Quero que faça apenas se realmente desejar. Ela o encarou, surpresa com a sinceridade em sua voz. Pela primeira vez não via nele o homem endurecido pelas pressões de um império, mas alguém que parecia disposto a abrir mão de tudo para não machucá-la. Você sempre foi a pessoa que mais respeitei, continuou Flávio, aproximando-se novamente. Não suportaria a ideia de te forçar a algo que pudesse te ferir. As palavras o expuseram de uma forma que Alice nunca havia presenciado. E de repente, o medo que a paralisava começou a se misturar com uma estranha sensação de alívio. Ele não apenas aceitava seu segredo, mas parecia valorizá-lo. Eu não sei o que pensar, ela murmurou, com lágrimas represadas nos olhos. É muita coisa de uma vez só. Flávio estendeu a mão, mas parou no ar, hesitante, como se não quisesse ultrapassar nenhum limite. Então não pense agora. Só me prometa que vai ser sincera comigo. Seja qual for sua resposta, eu vou aceitar. Alice respirou fundo e pela primeira vez não se sentiu julgada. Ainda havia medo, ainda havia insegurança, mas junto a isso surgiu algo novo. A esperança de que talvez, apenas talvez, aquela revelação não fosse o fim, mas o começo de algo maior. O peso da revelação ainda pairava no ar. Alice permanecia em silêncio, encarando Flávio como se buscasse respostas nos olhos dele, mas encontrando apenas reflexos de sua própria confusão. Era estranho. O segredo que guardara por toda a vida estava agora exposto, nu diante do homem que mais temia perder. No entanto, em vez de rejeição, recebera algo que nunca esperou: respeito. Isso por si só fazia com que o coração batesse ainda mais forte. Flávio, por sua vez, a observava com uma intensidade diferente. Algo dentro dele se quebrara no instante em que ela dissera aquelas palavras. Alice não era apenas a amiga de infância, a confidente, a cúmplice silenciosa. Era alguém que carregava consigo uma força escondida, uma coragem discreta, que ele nunca havia reconhecido. E quanto mais pensava nisso, mais lembranças surgiam em sua mente, como se quisessem provar que Alice sempre esteve ali, mostrando quem era, mesmo quando ele não percebia. Alice também se deixou arrastar por memórias. Recordava-se do primeiro dia em que viu Flávio chorar. Tinham apenas 9 anos. O pai dele havia acabado de morrer em um acidente e todos na escola comentavam em sussurros. Muitos se aproximaram por curiosidade ou por pena, mas foi ela quem se sentou ao lado dele no banco do pátio, em silêncio. Não disse nada, não tentou consolá-lo com palavras vazias. Apenas segurou a mão dele. Naquele dia, o vínculo que os unia foi selado. Havia também as tardes intermináveis da adolescência. Flávio era sempre observado, cobrado, comparado com a sombra do pai que carregava. Enquanto os outros meninos se divertiam sem preocupações, ele treinava postura, participava de reuniões, aprendia a ser herdeiro. Mas nas noites em que se cansava de ser o futuro da família, era Alice quem ele procurava. Lembrava-se das vezes em que ele aparecia em sua janela, já tarde, pedindo para dar uma volta de carro. Dirigiam sem rumo, ouvindo músicas antigas no rádio, rindo de bobagens, como se fossem apenas 2 jovens comuns. Nessas horas, Alice via surgir o verdadeiro Flávio, um garoto que queria apenas respirar. E havia momentos mais sutis, mas igualmente marcantes. O sorriso tímido dele quando ela o defendia de professores que insinuavam que ele só passava de ano por ser rico. O olhar dele, grato quando ela acreditava em seus projetos mais ousados,
mesmo que todos os outros duvidassem. Pequenos gestos que mostravam que, de alguma forma, Alice sempre foi o porto seguro dele. Flávio, em contrapartida, também se recordava de coisas que antes passavam despercebidas, como quando dançaram juntos em uma festa de formatura. Ele, acostumado a parceiras elegantes e confiantes, achou engraçado quando Alice tropeçou no início. Mas, em vez de sentir vergonha, ela riu de si mesma e aos poucos foi conduzindo a dança com naturalidade. Hoje, ao lembrar daquele momento, percebeu algo que antes não tinha notado. O brilho nos olhos dela não era apenas de diversão. Era algo mais. Algo que ele não soube decifrar, mas que agora fazia sentido. Eu nunca teria chegado até aqui sem você, disse Flávio, rompendo o silêncio, sua voz mais grave do que o normal. Alice levantou os olhos, surpresa. O que está dizendo? Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo em um gesto nervoso. Estou dizendo que sempre estive tão focado em cumprir o que esperavam de mim, que não percebi que você era a única constante da minha vida. Sempre esteve lá. Sempre acreditou em mim quando eu mesmo não acreditava. E eu fui cego. As palavras o expunham de uma maneira que Flávio raramente permitia. Alice sentiu o coração apertar. Não sabia se ficava feliz ou triste com aquela confissão. Feliz, porque finalmente ele reconhecia seu papel em sua vida. Triste, porque ainda parecia insuficiente. Eu sempre estive ao seu lado porque quis, Flávio, respondeu, sua voz suave, mas firme. Nunca porque esperava algo em troca. Mas isso... Ela hesitou, respirando fundo antes de prosseguir. Isso que você me pediu é diferente. Se eu aceitar, não estarei apenas colocando nosso passado em risco, estarei arriscando o meu coração. Flávio se aproximou um passo, os olhos fixos nos dela. E acha que eu não estou arriscando o meu? Alice sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Nunca havia ouvido aquelas palavras vindas dele. O homem que sempre se escondia atrás de contratos e estratégias agora admitia vulnerabilidade. O silêncio voltou, mas dessa vez não era sufocante. Era carregado de lembranças de anos vividos lado a lado, de sentimentos que, sem perceber, cresceram em silêncio. Ambos sabiam que já não estavam mais apenas no presente. Todo o passado compartilhado os empurrava para um futuro inevitável. A noite avançava, mas nenhum dos dois parecia se importar com o tempo. O relógio marcava horas silenciosas, e ainda assim Alice e Flávio permaneciam no mesmo lugar, dividindo uma sala cheia de memórias, segredos revelados e emoções que se recusavam a ser contidas. O peso do passado compartilhado estava ali, suspenso no ar, mas era o presente que o sufocava. Um presente que já não cabia mais dentro dos limites da amizade. Alice estava sentada no sofá, abraçando uma almofada contra o peito, como se aquele gesto fosse capaz de proteger seu coração acelerado. Flávio, em pé, caminhava em círculos curtos, como um leão preso em sua própria indecisão. Cada passo dele ecoava no silêncio, cada suspiro revelava uma batalha interna. Ele, que sempre fora senhor de si, parecia agora completamente vulnerável diante da mulher que conhecia desde criança. Alice, ele começou, mas a voz falhou. Tossiu levemente, tentando recuperar o controle. Eu nunca quis que você pensasse que esse pedido era uma forma de te reduzir. Mas desde que me contou a verdade, desde que revelou quem realmente é, eu não consigo mais olhar para você da mesma forma. Alice sentiu o coração pular no peito. Da mesma forma como? Perguntou, a voz baixa, quase temendo a resposta. Flávio parou diante dela, finalmente imóvel. O olhar dele encontrou o dela. E naquele instante, não havia mais máscara, não havia mais o homem calculista, apenas alguém que parecia lutar para admitir o óbvio. Como amiga, confessou, porque agora eu vejo a mulher que sempre esteve aqui. O silêncio se estendeu, pesado, mas cheio de eletricidade. Alice desviou os olhos, mordendo o lábio inferior. Sempre sonhou em ouvir algo assim, mas agora que as palavras estavam ali, expostas, a insegurança tomava conta. Não diga isso só porque está confuso, Flávio. Não me dê esperanças se... Ele não a deixou terminar. Aproximou-se lentamente, ajoelhando-se diante dela. A diferença de altura desapareceu,
e os rostos ficaram próximos o suficiente para que Alice sentisse a respiração dele. Não estou confuso, disse, firme, embora sua voz tivesse uma nota de vulnerabilidade rara. Pela primeira vez em muito tempo, sinto clareza. Alice engoliu em seco, os dedos apertando a almofada. Flávio estendeu a mão, hesitante, como se pedisse permissão. Os dedos dele tocaram os dela de leve, e o contato simples foi suficiente para que um arrepio percorresse sua pele. Ela não recuou. Pelo contrário, seus dedos se entrelaçaram aos dele, num gesto tímido, mas carregado de significado. Eu não sei se estou pronta, sussurrou Alice, a voz embargada. Tenho medo, Flávio. Medo de me perder, de perder o que temos. Ele aproximou-se ainda mais, o olhar intenso preso ao dela. Eu também tenho medo, admitiu, e a sinceridade em sua voz a desarmou. Mas o que sinto agora é maior do que qualquer medo. O silêncio seguinte não durou. Flávio inclinou-se devagar, como se desse a ela tempo para recuar. Alice permaneceu imóvel, o coração disparado, os lábios entreabertos em expectativa. Quando os lábios dele finalmente tocaram os dela, foi como se o mundo ao redor deixasse de existir. O primeiro beijo foi hesitante, suave, quase um pedido de desculpas por tudo o que não foi dito nos últimos anos. Alice sentiu as pernas tremerem, o corpo reagindo de forma descontrolada. Fechou os olhos e correspondeu, entregando-se ao momento que tantas vezes imaginara em segredo. Quando se afastaram, os dois estavam ofegantes, surpresos com a intensidade de algo tão simples. Isso não deveria ter acontecido, murmurou Alice, o rosto corado. Flávio sorriu de leve, nervoso, passando a mão pelo cabelo. Talvez não, mas aconteceu. E não consigo me arrepender. Alice levou a mão aos lábios, ainda sentindo o calor do toque. Era como se tudo o que sempre guardara em silêncio tivesse finalmente encontrado voz naquele beijo. Mas junto com a felicidade veio também o medo. E se aquilo destruísse a amizade deles? E se fosse apenas um momento de fraqueza para ele? Como se pudesse ler seus pensamentos, Flávio acariciou de leve o rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que caía sobre seus olhos. O gesto simples, carregado de ternura, a fez estremecer. Alice, não quero que pense que estou te usando. Eu não sei para onde isso vai nos levar, mas sei que não quero voltar atrás. As lágrimas arderam nos olhos dela, mas não caíram. O coração dizia para acreditar, mas a razão ainda tentava protegê-la. E se não der certo, Flávio? E se tudo desmoronar? Ele aproximou o rosto do dela novamente, a voz baixa, mas firme. Então vamos cair juntos, mas não vamos mais fingir que não existe nada aqui. Alice respirou fundo, e dessa vez foi ela quem tomou a iniciativa. Tocou o rosto dele com ambas as mãos e o beijou de volta, mais intensa, mais certa de que, mesmo com o medo, não poderia mais negar o que sentia. A noite do primeiro beijo deixou marcas invisíveis. Alice acordou com a sensação de ainda sentir os lábios de Flávio sobre os seus, e a lembrança a acompanhou durante todo o dia seguinte como um segredo quente demais para ser esquecido. Era como se tivesse atravessado um portal. O mundo ao redor permanecia igual, mas dentro dela, tudo havia mudado. Flávio, por outro lado, parecia determinado a se agarrar à razão. Passara anos moldado pelas exigências da família e sabia que sentimentos não cabiam em planejamentos de negócios. Ele não podia permitir que a intensidade daquela noite desviasse seus objetivos. Ao chegar ao escritório no dia seguinte, deu instruções ao advogado da família. Queria um contrato detalhado, com todas as cláusulas necessárias para proteger Alice e também resguardar a sucessão do império que herdaria. No fim da tarde, retornou para casa trazendo consigo uma pasta de couro preta. Encontrou Alice na sala, enrolada em uma manta, lendo um livro. Ao vê-lo entrar, ela sorriu de leve, mas o sorriso se desfez quando percebeu a seriedade no semblante dele. "O que houve?" perguntou, fechando o livro. Flávio colocou a pasta sobre a mesa de centro e a empurrou em direção a ela. "É um contrato." Alice arqueou as sobrancelhas, confusa.
Abriu a pasta devagar e viu páginas repletas de termos jurídicos. Leu algumas linhas em silêncio, até que seu coração afundou. Cláusulas sobre guarda, sustento, divisão de bens, direitos e deveres. Um documento frio, meticulosamente elaborado, que reduzia tudo o que estavam vivendo a meras condições. Ela ergueu os olhos, sentindo um nó na garganta. Você acha mesmo que isso... Levantou as páginas. Pode dar conta do que aconteceu entre nós? Flávio respirou fundo, tentando manter a calma. Quero garantir que você esteja protegida, Alice. Quero que tenha segurança, que nada possa ser usado contra você. Não quero que um dia diga que eu a deixei vulnerável. Alice deixou as folhas caírem de volta sobre a mesa, as mãos trêmulas. Você fala como se isso fosse apenas uma transação, como se eu fosse uma funcionária assinando um contrato de trabalho. Ele se aproximou, a voz mais firme. Não é isso, mas precisamos ser responsáveis. Responsáveis? Ela o interrompeu, a voz embargada. Depois do que aconteceu entre nós, depois daquele beijo, depois de tudo o que senti, você realmente acredita que posso assinar um papel e fingir que não há sentimentos envolvidos? Flávio hesitou. Sabia que ela tinha razão, mas sua mente treinada para controlar riscos insistia em levantar barreiras. Eu não posso ignorar a pressão da minha família. Eles vão questionar, vão criticar, vão tentar destruir o que temos. Eu preciso estar preparado. Alice deu uma risada amarga, enxugando discretamente uma lágrima que escapara. Então é isso? Para enfrentar a sua família, você prefere esconder o que sente atrás de cláusulas frias? O silêncio dele foi a resposta que ela temia. Flávio desviou o olhar, e isso doeu mais do que qualquer palavra. Alice se levantou, colocando a manta de lado, e o encarou de frente. Sabe qual é o meu maior medo, Flávio? Não é o julgamento da sua família. Não é ser chamada de a amiga de infância que ousou demais. Meu maior medo é você nunca me ver de verdade. É você continuar achando que eu sou apenas a solução mais conveniente para o seu problema. As palavras a queimaram por dentro, mas também libertaram o que ela guardava há tanto tempo. Flávio ficou imóvel, os olhos fixos nela, como se tivesse levado um soco invisível. Eu nunca pensei em você como conveniência, disse por fim, a voz mais baixa, carregada de tensão. Você sempre foi essencial. Alice sentiu o coração vacilar, mas não podia se deixar enganar por meias confissões. Essencial não é o mesmo que amada, Flávio. O silêncio voltou a dominar a sala. A pasta preta continuava sobre a mesa, como um muro entre eles, e ambos sabiam que não se tratava apenas de papéis. Era a representação de tudo o que os separava. A necessidade de controle dele contra o desejo de entrega dela. Flávio passou a mão pelos cabelos, um gesto nervoso que revelava a batalha interna. Eu não sei como lidar com isso, confessou, e a vulnerabilidade em sua voz fez Alice tremer. Passei a vida inteira acreditando que sentimentos eram uma fraqueza. Mas agora, eu não consigo parar de pensar em você. Não suporto imaginar você com outro homem. Alice mordeu o lábio, tentando conter as lágrimas. Então para de lutar contra isso. Para de transformar o que pode ser amor em cláusulas jurídicas. A casa parecia maior naquela noite, mais silenciosa e fria. O eco dos passos de Alice ao deixar a sala ainda reverberava nos ouvidos de Flávio. Ele continuava parado diante da mesa de centro, onde a pasta preta repousava como um lembrete cruel de sua própria covardia. Nunca antes uma simples pilha de papéis parecera tão pesada. Ele sabia que aquele contrato, que deveria representar segurança, agora não passava de uma barreira entre ele e a única mulher que realmente importava. Horas depois, Flávio a encontrou no quarto de hóspedes, sentada na beira da cama, com os braços cruzados sobre o colo. Alice parecia cansada, mas seus olhos ainda brilhavam, como se carregassem uma tempestade prestes a explodir. Ele se aproximou devagar, hesitante, como se cada passo fosse uma súplica silenciosa para que ela não o afastasse. Alice! A voz dele saiu baixa, quase quebrada. Eu não queria que fosse assim. Ela ergueu os olhos, e havia dor neles.
Então por que continua tentando transformar tudo em números e cláusulas, Flávio? Por que insiste em me afastar quando é tão claro que algo mudou entre nós? Ele se ajoelhou diante dela, numa atitude que jamais teria diante de qualquer outra pessoa. Porque tenho medo, admitiu finalmente. Passei a vida inteira acreditando que sentimentos eram fraqueza. Aprendi que deveria proteger o império da minha família acima de tudo. Mas quando estou com você, nada disso importa. Alice piscou, surpresa pela honestidade dele. O coração acelerou e sua voz saiu quase num sussurro. Então para de fugir, Flávio. Para de lutar contra o que já está aqui. O silêncio que seguiu foi carregado de eletricidade. Flávio levou a mão ao rosto dela, tocando sua pele com delicadeza. O gesto simples foi suficiente para que Alice estremecesse. Ela fechou os olhos, permitindo-se sentir, e quando os abriu novamente, encontrou os olhos dele fixos nos seus, cheios de uma intensidade que a fez perder o ar. Ele não pediu permissão dessa vez. Inclinou-se e a beijou com urgência, como se quisesse apagar a distância que criara com o contrato. Alice correspondeu imediatamente, como se estivesse esperando por aquele momento a vida inteira. O beijo não foi hesitante como o primeiro. Foi intenso, faminto, carregado de desejo e de tudo o que ambos tentaram negar. Flávio a puxou contra si, e Alice sentiu o calor do corpo dele, o peso da paixão que crescia entre eles. O coração dela disparava, mas não havia medo. Havia entrega. Havia a certeza de que, mesmo sem saber o que o futuro reservava, aquele era o lugar onde queria estar. Ele a deitou com cuidado sobre a cama, os olhos sempre presos aos dela, como se buscasse reafirmar a cada instante que não faria nada sem o consentimento dela. Me diga para parar, e eu paro agora, sussurrou, ofegante. Alice, com a respiração acelerada e o rosto corado, tocou o rosto dele com ternura. Eu não quero que você pare, respondeu, a voz firme, apesar do nervosismo que a dominava. E assim, o que começou como um acordo frio, transformou-se em uma noite de descobertas. Para Alice, foi a primeira vez carregada de nervosismo e expectativas. Mas Flávio foi paciente e respeitoso, ao mesmo tempo em que revelava uma intensidade que a fazia sentir-se desejada como nunca. Para ele, acostumado a experiências passageiras, foi como se o mundo tivesse parado. A doçura e a entrega de Alice o atingiram em cheio, desmontando todas as barreiras que passara a vida construindo. O tempo perdeu sentido. Entre sussurros, carícias e olhares demorados, ambos perceberam que não. Havia mais volta. O desejo falava mais alto, mas havia algo além dele. Havia uma ligação profunda, enraizada em anos de amizade e fortalecida por um amor que, mesmo nunca confessado, sempre esteve ali. Quando finalmente repousaram, lado a lado, Alice sentia o corpo trêmulo, mas o coração leve. Pela primeira vez em sua vida, havia se entregado, não a qualquer homem, mas ao único que sempre amou. Flávio, deitado ao lado dela, a observava em silêncio, os olhos fixos em cada detalhe de seu rosto. Ele não conseguiu dormir. Enquanto Alice adormecia tranquila com a respiração serena, Flávio se viu perdido em pensamentos. Nunca acreditou que amor fosse algo essencial. Sempre colocou negócios e responsabilidades acima de tudo. Mas agora, olhando para ela, percebeu que havia encontrado algo que valia mais do que qualquer herança. A manhã seguinte, trouxe um silêncio diferente. Alice despertou lentamente, ainda com o corpo leve e o coração pulsando nas lembranças da noite anterior. Flávio estava ao seu lado, mas de olhos abertos, como se tivesse passado horas em vigília. Ela virou o rosto e sorriu, tímida, mas o sorriso se desfez ao perceber a expressão dele, séria, carregada de pensamentos. Você não dormiu? Ela perguntou em voz baixa. Ele desviou o olhar para o teto antes de voltar a encará-la. Dormi pouco. Tive muita coisa na cabeça. Alice se sentou devagar, puxando o lençol até os ombros. O coração dela apertou. O medo que sempre a acompanhou voltou a se insinuar. E se para ele aquela noite tivesse sido apenas um momento de fraqueza? E se, ao amanhecer, o homem racional que ela conhecia tivesse retomado o controle,
deixando de lado tudo o que viveram. Flávio segurou a mão dela, como se adivinhasse seus pensamentos. Não pense que me arrependo, Alice, disse com firmeza. O que aconteceu ontem mudou tudo para mim. O alívio tomou conta dela, mas durou pouco. Ainda naquela manhã, Flávio precisou sair para uma reunião de família convocada às pressas. Alice permaneceu na mansão, ansiosa, e o tempo parecia se arrastar. Quando ele voltou, horas depois, o semblante estava ainda mais fechado. O que houve? Ela perguntou apreensiva. Ele suspirou, jogando a gravata sobre o sofá. Eles sabem. Alice gelou. Eles... Quem? Minha família. Flávio explicou, sentando-se. Alguém comentou sobre nós, e o assunto explodiu durante o encontro de hoje. O coração de Alice disparou. Ela já imaginava que o dia chegaria, mas não estava preparada. E o que disseram? Flávio a olhou nos olhos, e a fúria escondida no azul de seu olhar fez Alice estremecer. Questionaram, criticaram, disseram que você não é adequada para estar ao meu lado. Alguns chegaram a rir, chamando você de a amiga de infância que se aproveitou da situação. Alice sentiu o rosto queimar, como se tivesse levado um tapa invisível. A vergonha a invadiu, seguida de uma dor lancinante. Eu sabia, murmurou a voz embargada. Sabia que nunca seria aceita. Para eles, eu sempre serei só a garota simples que cresceu ao seu lado. Flávio se levantou, tomado por uma raiva que raramente deixava escapar. Eles não sabem quem você é. Não sabem o quanto devo a você. O quanto você foi minha força em todos esses anos. Aproximou-se e segurou o rosto dela entre as mãos. E eu não vou permitir que te tratem assim. Alice fechou os olhos, as lágrimas finalmente escapando. Mas o que você pode fazer contra eles, Flávio? Eles têm o poder. Eles controlam tudo. Não. Ele rebateu, firme. Eu tenho o poder. E se preciso escolher entre a aprovação da família e você, eu escolho você. As palavras o surpreenderam tanto quanto a ela. Mas naquele momento, Flávio percebeu que não eram apenas palavras ditas no calor da emoção. Eram a verdade. Pela primeira vez, ele estava disposto a enfrentar qualquer coisa, até mesmo seu próprio legado, para não perder Alice. Nos dias seguintes, o julgamento externo só aumentou. Sussurros em reuniões sociais, olhares atravessados, insinuações maldosas. Alice sentia cada uma dessas farpas como se fossem punhais. Começou a se afastar, encolhendo-se em seu próprio mundo, evitando ser vista com Flávio em público. Mas ele percebia, e a cada gesto dela de retraimento, o coração dele ardia em desespero, até que um episódio selou de vez sua decisão. Numa tarde, ao irem a um restaurante frequentado pela elite, Alice ouviu duas mulheres cochichando em uma mesa próxima. Olha só, é ela, a menina que ele trouxe de volta. Dizem que nunca foi ninguém, e agora quer ser a mãe do herdeiro. Alice se levantou constrangida, pronta para ir embora. Mas Flávio a segurou pela mão e, em voz alta, fez questão de falar para todos ouvirem. Esta é Alice, disse com orgulho. Não apenas a mulher que vai ter meu filho, mas a mulher que eu amo. E quem não for capaz de respeitar isso, não merece estar perto de mim. O restaurante inteiro ficou em silêncio, e Alice, com os olhos marejados, sentiu o peso sair de seus ombros. Pela primeira vez não estava sozinha diante do julgamento. Ele havia tomado partido, o partido dela. A confissão pública de Flávio no restaurante ecoava na mente de Alice dias depois. Aquela cena se repetia como um filme. Ele erguendo a voz, afirmando diante de todos que ela era a mulher que amava. Por mais que tivesse sentido a coragem dele como um escudo, o medo ainda morava em seu coração. As críticas não desapareceriam de uma hora para outra, e Alice sabia que enfrentar a sociedade significava também enfrentar seus próprios fantasmas. Nos dias seguintes, Flávio parecia diferente, mais leve em alguns momentos, mais decidido em outros. Era como se, ao defender Alice diante dos olhares cruéis, tivesse atravessado um ponto sem volta. Agora, não tentava mais esconder nada. Caminhava ao lado dela em público, fazia questão de apresentá-la como sua companheira. Olhava-a de uma forma que jamais olhara antes.
Alice, no entanto, ainda se sentia dividida. Queria acreditar em cada gesto, em cada palavra, mas parte de si temia que tudo não passasse de uma paixão alimentada pela rebeldia contra a família. Naquela noite, enquanto caminhavam pelo jardim da mansão, ela deixou escapar o que a angustiava. Flávio, e se tudo isso for apenas um momento? Sua voz era baixa, quase tímida. E se, daqui a alguns meses, você olhar para mim e se arrepender? Ele parou de andar e virou-se para ela, os olhos intensos, refletindo a luz dourada do entardecer. Você acha que eu enfrentaria minha família inteira, que queimaria contratos, que jogaria tudo para o alto por um momento? Perguntou, a voz grave, mas carregada de emoção. Alice, eu passei anos acreditando que precisava de uma sucessão perfeita, de escolhas estratégicas, mas quando percebi que podia perder você, entendi que nada daquilo importa. Ela desviou o olhar, o coração acelerado. Mas, e seu legado? Sua família? Flávio segurou as mãos dela com firmeza. O legado que quero deixar começa com você. A família que me importa é a que construiremos juntos. Alice sentiu os olhos marejarem. O peso das palavras dele se infiltrava em suas defesas, e pela primeira vez ela se permitiu acreditar. Ainda assim, uma última dúvida escapou em sua voz trêmula. E se eu não for forte o suficiente para o seu mundo? Flávio sorriu de leve, acariciando o rosto dela com ternura. Não é você quem precisa se encaixar no meu mundo, Alice. É o meu mundo que precisa se transformar por você. As lágrimas dela escorreram silenciosas, enquanto ele se ajoelhava diante dela. Flávio, o homem orgulhoso, o herdeiro sempre firme, agora estava vulnerável, de joelhos no jardim iluminado pelo crepúsculo. Alice, sua voz vacilou, mas a emoção era clara. Eu não quero apenas que você seja a mãe do meu herdeiro. Quero que seja minha esposa. Quero passar a vida ao seu lado, enfrentando cada julgamento, cada obstáculo, porque sei que sem você, eu não sou nada. Alice levou as mãos à boca, surpresa. O coração disparou de uma forma quase dolorosa. Durante anos havia imaginado esse momento, mas nunca acreditou que pudesse acontecer. Sempre se viu como a amiga leal, invisível aos olhos dele como mulher. Agora, diante daquele homem de joelhos, percebeu que seu amor em silêncio não tinha sido em vão. Ela caiu em lágrimas, incapaz de conter a emoção. Sim, Flávio, disse entre soluços. Sim, 1000 vezes sim. Ele se levantou e a abraçou com força, rodopiando-a pelo jardim. Alice riu entre lágrimas, sentindo o mundo girar, mas sem medo de cair porque estava nos braços dele. Nos dias que se seguiram, a decisão de Flávio repercutiu ainda mais. Houve críticas, houve olhares atravessados, mas nada foi capaz de abalar a firmeza dele. Flávio já não era mais apenas o herdeiro de um império. Era um homem apaixonado, disposto a colocar Alice acima de qualquer herança. Alice também mudou. Antes insegura, retraída diante dos julgamentos, agora caminhava ao lado dele com a cabeça erguida. Não porque as críticas haviam desaparecido, mas porque finalmente sabia que era amada, escolhida, protegida. Meses haviam se passado desde o pedido de casamento no jardim. O inverno dera lugar à primavera, e com ele, flores desabrochavam por todos os cantos da cidade. A mansão de Flávio, antes fria e silenciosa, agora parecia pulsar de vida. Risos ecoavam pelos corredores, e o aroma de flores frescas preenchia cada sala, como se o próprio espaço tivesse se rendido ao amor que florescia entre seus moradores. Alice caminhava pelo amplo hall, com a mão repousando sobre a barriga já arredondada. A cada passo, sentia a vida que crescia dentro dela como a promessa viva de um futuro que jamais ousara sonhar. Ainda se lembrava do dia em que confirmara a gravidez. O exame médico em suas mãos tremiam, mas a certeza brilhava em seus olhos. Quando mostrou a Flávio, ele a ergueu nos braços e riu como um menino, rodopiando-a no ar. Nós vamos ter um filho, Alice, disse, e ela soube que nada no mundo poderia ser maior do que aquele momento. Desde então,
Flávio se transformara. O homem que antes vivia para relatórios, contratos e conselhos familiares, agora se dedicava a aprender sobre fraldas, cores de berços e até receitas para acalmar enjoos. Alice sorria cada vez que o via em discussões sérias com decoradores sobre o tom perfeito para o quarto do bebê, ou quando o encontrava perdido em sites de artigos infantis, indeciso entre carrinhos de passeio. Era outro homem. O milionário racional e distante dera lugar a alguém que ria, que sonhava, que se permitia ser vulnerável. Mas não foi fácil. A família resistiu. Muitos membros questionaram a decisão de Flávio, dizendo que ele estava se deixando levar por uma paixão ingênua. Alguns até tentaram convencê-lo a desistir, alegando que o casamento e a gravidez poderiam manchar o nome do clã. Alice sentia o peso de cada olhar atravessado, de cada comentário disfarçado em reuniões sociais. Porém, diferente de antes, não abaixava mais a cabeça. Porque a cada vez que a dúvida ameaçava crescer dentro dela, Flávio estava lá, firme, de mãos dadas com ela, enfrentando todos. Em uma das reuniões mais tensas, um dos tios ergueu a voz. Você está sacrificando gerações de tradição por uma paixão. Flávio levantou-se com Alice ao lado e respondeu sem hesitar. Não, estou construindo uma nova tradição, uma em que amor e respeito valem mais do que conveniência. Aquelas palavras silenciaram o salão. Pela primeira vez, a família entendeu que não havia espaço para recuos. Flávio escolhera Alice, e nada mudaria isso. Aos poucos, a resistência deu lugar a uma aceitação forçada, que mais tarde se transformaria em respeito. Afinal, não havia como negar a força com que ele defendia a mulher que amava. O tempo trouxe serenidade. Alice florescia, não apenas como futura mãe, mas como companheira de um homem que agora a colocava no centro de sua vida. Havia nela uma confiança nova, uma postura ereta diante do mundo e, ao mesmo tempo, uma doçura que encantava a todos que a conheciam. Naquela tarde ensolarada, os dois caminhavam pelo jardim da mansão. Flávio, de camisa branca arregaçada e mangas dobradas, parecia mais leve do que nunca. Segurava a mão de Alice com firmeza e com a outra acariciava a barriga dela, fascinado com cada movimento do bebê. Ele acabou de se mexer. Alice disse, rindo entre lágrimas. Flávio ajoelhou-se diante dela, como fizera meses antes ao pedi-la em casamento. Encostou o ouvido na barriga e sorriu, emocionado. Eu prometo a você, meu filho, disse em voz baixa, mas clara o suficiente para Alice ouvir. Prometo que vou cuidar da sua mãe para sempre, que nunca vai faltar amor em nossa casa. As lágrimas escorreram pelo rosto dela, mas eram lágrimas de felicidade. Aquele homem que antes acreditava apenas em contratos e obrigações, agora falava em promessas de amor eterno. E essa era a maior vitória de todas. Naquela noite, Alice adormeceu nos braços de Flávio, sentindo-se plena. Do lado de fora, a lua iluminava a mansão, testemunha silenciosa de uma história que começara como um pedido frio por um herdeiro e terminara com a mais bela das conquistas. A certeza de que o que eles construíram era verdadeiro, profundo, eterno. No fim, a vida mostrou a Alice e Flávio que nem sempre os maiores presentes vêm embrulhados em riqueza ou herança, mas sim nas pequenas escolhas feitas com o coração. O que começou como um pedido frio por um herdeiro, revelou-se, na verdade, a porta de entrada para um amor que estava guardado em silêncio desde a infância. Eles aprenderam que a verdadeira força não está em contratos ou em tradições de família, mas na coragem de se entregar ao sentimento que transforma, que cura e que dá sentido a tudo. E quando dois corações decidem caminhar juntos, nenhum obstáculo é grande o suficiente para impedir que o amor floresça. Alice encontrou no olhar de Flávio não apenas o amigo de infância, mas o homem disposto a protegê-la e escolhê-la todos os dias. Flávio descobriu nos braços de Alice não apenas a mãe de seu filho, mas a companheira que sua alma sempre procurou. Porque no fim, o herdeiro que eles esperavam não era apenas de sangue, era também o herdeiro de um amor verdadeiro, construído sobre amizade, respeito e entrega absoluta. Se curtiu o vídeo, inscreva-se no canal, deixa o like e comenta gostei aqui embaixo para eu saber que você está junto comigo.